Olá, tudo bem? É um prazer falar diretamente do nosso estúdio de podcast para trazer convidados aqui ilustres, importantes no setor, que fazem a diferença no seu dia a dia e que tem bastante coisa para contar para vocês. Caso de sucesso, a gente vai falar sobre caso de sucesso, sobre evolução profissional, dica para você que está assistindo a gente. Esse é o podcast. E olha, é um podcast produzido pela equipe da Conquiste, que eu só tenho agradecimentos, e com certeza também produzido pela equipe do The Customer Summit, que, como vocês sabem, é a marca ligada à criação de comunidades e difusão de informações inteligentes, premiações, reconhecimento profissional, internacional, para aqueles profissionais que fazem a diferença, para aqueles profissionais que revolucionam a experiência, o sucesso do cliente e que fazem diferença para a sociedade também. Isso é muito importante. Não adianta um profissional apenas performar bem, fazer um bom trabalho. A gente aqui gosta de convidar e de conversar com gente que faz bem, que o projeto revoluciona não só a empresa, como faz bem às pessoas, aos clientes, aos consumidores, às relações de consumo. E, naturalmente, isso envolve transformar a sociedade, fazer a economia crescer, girar, criar empregos. Olha que bacana. E hoje eu trouxe aqui 3 convidados, vocês vão adorar. Eu trouxe aqui a Carol Santana. Carol Santana é Head de CX da Zeiss e é uma profissional que eu acompanho, trabalhamos juntos há muito tempo. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Fiquei sabendo que é o primeiro. Esse é o primeiro podcast nesse estúdio. Então, nós estamos estreando um estúdio 0 quilômetros. Muito bom. 0 quilômetros no uma dia honra de aí, hoje. Rafael. É isso aí, tá vendo? Uma honra. 0 quilômetros e que vai trazer muita alegria para o mercado, para as pessoas que precisam de informação inteligente, para vocês executivos que são diferenciados. Então, vai ser bom para todo mundo. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Uma honra. Rafael Franco representando aí a Tidewise. Seja muito bem-vindo também. É uma oportunidade incrível. Trabalhamos juntos em diversos projetos e, assim como a Carol, o Rafael é uma pessoa que faz a diferença aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Madruga. Assim, super feliz de estar participando aqui desse encontro, desse bate-papo. Acho que tem vários assuntos que a gente pode trocar aqui. E fiquei mais feliz ainda que eu descobri que o Felipe começou a carreira dele no que eu estou fazendo hoje, que é a pesquisa Survey Submarino aí. Muito legal, Felipe. Assim, surpreendente como é que, né, o universo assim meio que conspira, né? Achei super interessante. Vamos lá. Então aqui já introduzimos, já apresentamos o Felipe Cavacin e está aqui para revelar. Hoje ele vem revelar também a sua trajetória, a sua experiência com projetos. E eu estou aqui como mediador, como parceiro, né, fazendo essa entrevista, batendo esse papo legal, mas é um papo que a gente tem um compromisso de levar para quem está assistindo a gente informação que possa mudar a sua empresa, que possa ajudar no desenvolvimento da sua carreira e que você possa utilizar nos seus projetos. Então, isso que é bacana. A gente não está aqui para fazer propaganda, a gente não está aqui para fazer, não é comercial, a gente está aqui para ajudar você que está assistindo a gente. Esse é um propósito importante do The Customer Summit e da Conquiste. A troca de experiência agrega muito, né? Assim, eu acho que a gente poder contar um pouco da carreira, da história, acaba de alguma forma ajudando as pessoas que estão aí acompanhando o programa. E é isso. Então, que tal a gente começar pela Carol aí fazendo uma pergunta? É muito simples, mas é importante que as pessoas querem saber. Fala um pouco da tua trajetória profissional, como é que você começou e como é que você se tornou hoje Head de CX de uma empresa internacional que é a Zeiss, que não só fabrica lentes de alta precisão, todo mundo conhece a Zeiss, todo mundo conhece o poderio de vocês na indústria ótica, mas que tem
produtos inimagináveis, por exemplo. Hoje, a ZEISS está presente no telescópio Hubble, por exemplo, né, com a precisão das lentes lá, mandando imagens para a NASA, por exemplo. É uma empresa muito alto nível. Eu acho que você que está assistindo a gente deveria pesquisar e entender melhor essa indústria poderosa que é a ZEISS. Carol, está contigo a bola. Fala da sua trajetória aí para gente. Vamos fazer de trás para frente, né? Tá. Falar do agora e depois a gente vai voltando. Então, a ZEISS hoje no Brasil, né, muito preocupada com a relação com os clientes, né? A gente tem uma carteira de clientes bastante grande, que vem crescendo muito nesses últimos anos. E a ZEISS vem, inclusive, se destacando entre os países, né, tanto na América Latina quanto na Ibéria também, como benchmark nessa área de experiência do cliente, né? E aí a gente ainda falando em experiência do cliente, que é a ótica, né? E ainda tem a experiência do cliente, o consumidor, né? Como o Rafael descobriu agora há pouco, é nosso cliente e utiliza, né, as nossas lentes. Você está com óculos A? É a sua lente ZEISS? A qualidade da lente é muito boa e fez toda a diferença quando eu troquei. E eu conversando aqui com a Carol, quando eu cheguei, eu falei para ela, assim, Carol, é impressionante. Meu óculos é multifocal e assim, você não percebe a diferença do perto, longe e meia distância. Perfeito. Isso é um merchandising? Está combinado? Não, eu combinei com ele antes. Foi coincidência. Foi coincidência, realmente. Mas pode também, pode jogar o produto. Bom, esse é a atual, né? Então, estou nesse desafio lá. Foi uma jornada, né? Eu estou há 3 anos nessa empresa e houve uma mudança muito grande, né, de perspectiva da empresa com relação a esse tema que é o relacionamento com os clientes, a experiência, né? Então, tudo isso vem mudando muito de uns anos para cá e as empresas estão descobrindo que não vale só o atendimento, né? Então, toda a experiência, ela envolve muitas áreas da empresa. Todas as áreas da empresa, na verdade, né? Então, esse é um desafio que eu estou trazendo aí tem uns 3 anos, mais ou menos. Antes, trabalhei também com atendimento, onde não tinha ainda esse movimento, né, da experiência do cliente, então era tudo muito focado no atendimento, qualidade, né, monitoria, numa outra empresa, na Unimed do Rio, que é uma empresa também muito referência em atendimento, né? Foram 7 anos lá. Um carinho incrível pela Unimed, eu faço muitas palestras, trabalho com a Unimed. Também lá, né? A Unimed também, Carol. Assim, olha, pessoal, a Carol, ela recebeu o troféu Ouro, categoria Ouro, no The Customer Summit Awards. Sim, né? sim. Olha, que chique, Foi. chique. Vocês estão aqui conhecendo a Carol Santana, que, né, recebeu ouro. E daqui a pouquinho eu quero saber da implantação. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre a implantação aí de CX, porque você fez uma revolução nas ZEISS. Talvez as pessoas não tenham noção, porque elas recebem o serviço, elas compram o teu produto, mas os bastidores, né, que eu acho que é bacana a gente narrar. Muita gente vai ao cinema, ao teatro, e ali assiste o filme, né? Quer dizer, o produto final, assiste a peça. Sim. Mas aqui nós trabalhamos nos bastidores para fazer o filme, para fazer a peça acontecer. Então, você tem muita coisa para contar da estratégia, como é que foi a implantação. Então, vou pedir agora para o Rafael. Fala da tua trajetória, Rafael. Madruga, assim, a minha trajetória, hoje eu estou na Tidewise, sou o CFO da empresa, respondo por toda a área administrativa, financeira e marketing. A gente é uma empresa fundamentalmente business to business, é uma empresa de alta tecnologia, de robótica, e humanizar esse negócio e transformar isso numa experiência para as empresas que estão contratando a gente é um desafio gigante. E a gente trata disso assim com muito carinho e muito cuidado. E o legal é que assim, todo o meu background, toda a minha história no varejo, desde lá quando eu comecei na Fininvest, fazendo cartão de crédito para supermercado, fazendo cartão de crédito para ramo mole, material de construção e tal. Isso tudo veio construindo uma base muito sólida que me ajuda a entender hoje como entregar uma experiência bacana numa empresa business to business.
E aí esse é um desafio gigante, ainda mais para a gente que é uma startup em fase de tração. Você começou então na Fininvest, que é varejo na veia. Varejo na veia. Fininvest virou Unibanco, Unicard. Unicard, a gente fez uma grande parceria com a Ipiranga. Lançamos um cartão de crédito que foi o primeiro cartão de posto de gasolina. Foi um projeto no Brasil, foi o primeiro cartão. Nossa, que bacana. A gente, em pouco mais de 6 meses, bateu a meta de 1 milhão de cartões emitidos. Foi um negócio assim, estrondoso. Nossa, E aí, ali, eu aprendi Customer Experience na marra. Não foi na veia, não. Foi na marra. Foi na marra. Porque a gente não tinha processo, a gente não tinha método para uma demanda daquele tamanho. E aí... A palavra mágica, método, que é importantíssimo. Exatamente. Ali eu aprendi o quanto método e processo faz a diferença no sucesso de qualquer projeto. E isso foi sendo amalgamado aí ao longo do tempo. Gostei do amalgamado, hein? Amálgama, né? Que une, né? Vai juntando ali. Vai juntando. Para me dar bagagem para poder depois, lá na frente, fazer um projeto muito bacana, que foi transformacional, que foi um projeto na área de relacionamento com clientes da própria Ipiranga. Era uma oportunidade de transformar uma área de atendimento num ativo da empresa. Esse era o grande objetivo, né? Do mesmo jeito que a gente franqueava loja de conveniência, licenciamento de marca, a gente tinha um entendimento que podia entregar a área de relacionamento como um ativo para o revendedor. Aquilo precisava fazer diferença. O revendedor é o dono do posto. O dono do posto. O dono do posto. Foi um projeto que a Conquista nos apoiou, foi muito importante, e a discussão toda era: conseguimos fazer sozinho ou não conseguimos? Né? E o ponto divisor de águas para mim foi: olha, a gente precisa ter aqui método e processo. Se a gente não tiver método e processo, a gente não vai chegar no fim desse projeto. E aí foi o papel da Conquista, foi o que nos ajudou com método e processo. E Rafael, foi um projeto lindo aqui. Eu não vou comentar, eu não vou falar das etapas do projeto, nem dos entregáveis para quem está assistindo a gente, porque eu que estou entrevistando, mas eu estou com vontade de falar. Vou falar um pouquinho. Um pouquinho, pode. Com o método e com o processo e com as ferramentas, a gente acabou criando uma metodologia de CX, que aí eu quero fazer um elogio a você, como a Carol também nas AIS, de vocês acreditarem, né, na metodologia, de vocês acreditarem na equipe de implantação dos consultores que eu aloquei, de vocês acreditarem da possibilidade da gente gerar resultados grandes, não no primeiro mês, mas a gente gerar resultados ao longo do projeto. Os resultados foram enormes. E a gente conseguiu mostrar quanto a Ipiranga poderia ganhar, o quanto as AIS poderia ganhar, não no primeiro mês, mas no primeiro ano. E assim... Foram vários prêmios que a Ipiranga ganhou no período que eu tive na frente lá da Central, que se transformou em área de relacionamento com o cliente, que eu acho que mostram e justificam todo o resultado que o projeto alcançou, né? Isso aí é amplamente premiado, reconhecido como o melhor projeto, o projeto mais impactante da Ipiranga Petróleo no ano que você implementou o CX. Foi bem interessante. Você está de parabéns. Foi um desafio bacana. E olha, eu acho que está na hora da gente puxar um pouco o Felipe aqui. Felipe começou como estagiário na Conquiste e hoje é sócio. Então é um orgulho trazer o Felipe também na primeira edição. É um orgulho. É um orgulho de fato, assim, trazer Rafael Franco, né, e Carol Santana como pessoas que nós trabalhamos para desenvolver um projeto robusto e que implantaram e fizeram a diferença nas suas empresas. E o Felipe, que está conosco há mais de 10 anos, que começou como estagiário. Felipe, está com você a palavra. Conta um pouco da tua trajetória. É verdade, né? E aí, curiosamente, quando a gente começa a falar até de trás para frente, vou seguir na Conquista, entender método e processo é fundamental. Não só para o desenvolvimento da própria pessoa que está aqui,
Mas eu acreditei tanto nesse método e processo que a gente endereçava para o mercado, vendo as transformações, que eu fui me encantando, né? E a gente vai vendo os resultados e aquilo vai alimentando cada vez mais. Porque eu acreditei muito nessa verdade. Então, por isso que eu cheguei como estagiário, né? Enfim, né? Não era estagiário de quê? Não era começo de carreira, mas era um estagiário. Foi na área comercial, né? Sim, na área comercial, trabalhando em cursos, enfim, né? Uma visão bem B2C ali, de conhecer a nossa realidade. Quais cursos você vendia? Eu vendia muitos cursos, né? Eu vendia todos, cara. Todos, né? Desde de coisas que, na época, hoje a gente não atua mais, mas é só para situações até coaching, comunicação, até coisas que a gente saiu um pouco, né? Que hoje a gente não foca muito mais, mas mudou um pouco até o conceito, a própria estrutura da Conquist. Mas antes disso, é importante a gente reconhecer e entender onde é a nossa paixão. Na Conquist eu entendi o meu propósito. E por isso que eu me empenhei aqui. Mas antes disso, eu atuei. E aí, Rafael, em batimetria, né? Para quem não conhece lá, o Survey é quem batimetria? faz... É algo batimetria muito específico. Tem a ver com Batman? Não tem nada, e nem agressão, né? Batimetria, né? Bate na trena, bate no metro. Então era... Medição da... trabalhei embarcado. embarcado. O que media? Mas batimetria, que fazer metria é a levantamento mensuração, né? Então, é como se fosse uma analogia. Quem faz a estrada para o carro andar, tem a estrada para o navio, né? Andar em percorrente, saber o que está por baixo ali. Né? Coisas que o Titanic não soube. Né? Então, foi o que aconteceu. Então, antes fui também onde eu conheci um pouco de CX. Atuei numa empresa, numa representação de hotéis de luxo de Las Vegas no Brasil, então tinha um serviço de concierge. É um princípio muito forte de CX. Justamente desde a experiência de quando você vai fazer uma pré ali de comprar, então você entende toda a jornada das pessoas que vão fazer uma viagem e ele quer ter o máximo de experiência possível. Eu não posso, a esse nível de detalhe, eu não poderia deixar a pessoa entrar numa fila. Então, teria que calcular até o tempo dela de chegada, por exemplo, num parque, e eu teria que fazer o máximo que ela tivesse uma experiência mais fluida possível. Então, era bem interessante e a gente começa a trabalhar com a experiência do cliente e a gente vai se encantando, entendendo os benefícios que tem por trás. E principalmente quando você vê resultado, né? Numa grande organização, que é o caso de vocês, os desafios, como é que a gente consegue levar e principalmente pensar em sustentar. Eu acho que esse é o grande desafio, né, Madruga? Porque a gente fala muito da implementação, obviamente, traz uma mudança muito grande, mas não adianta a gente pensar que é um efeito champanhe, né? A gente vai, levanta e comemora e depois esquece. São dois esforços que eu diria que são bem similares, né? Um esforço grande que você tem de mobilização na implantação, né? Colocar muitas pessoas no barco. E aí cai um pouco esse esforço uma hora, mas depois você tem todo um segundo esforço, né? Falou em barco, o Rafael fica todo animado, né? Porque ele é velejador. Tem que embarcar todo mundo. Volta e meia ele manda foto para mim, não sei de onde. Mas eu acho até hoje eu não aceitei o convite dele, eu sou muito da terra. Tô achando que... Você tem medo? Madruga tem medo de água fria, feito de açúcar, derrete. Não, derrete. Sabe que eu não gosto de água fria? Não sabe gosto de nadar? água fria. Nado bem, nado muito bem. Tem um bote para salvar ele? Não, mas não é isso. Mas bote que eu digo é inteligência artificial, tá? Eu sou muito terra, sabe, na terra. Solidez. Né? Solidez. Eu voo também, lógico, toda hora pego um avião, mas eu não sou de barco, assim. Eu gosto de pescar, eu prefiro pescar do litoral, assim, da praia e tal, do que pegar um barco. Mas, lógico que se tiver que andar, o Felipe você falou um ponto aí, Felipe, sobre a sustentabilidade, né, do projeto, né? E quando você falou aqui, eu lembrei de um detalhe importante, assim, que eu acho que isso vale para qualquer projeto, né, qualquer jornada que você vá, mas você tem que ter na equipe pessoas que sejam capazes de ser seu sucessor. E naquela equipe você tem que construir a cultura do que você está fazendo. Essa cultura tem que estar alinhada à cultura da empresa, tem que estar alinhada à cultura da corporação, mas a equipe que você tem ali, o núcleo da equipe, faz toda a diferença. Porque, assim, para mim foi muito gratificante, né, especificamente nesse projeto que a gente fez juntos, que depois que eu saí, os coordenadores viraram gerentes, os analistas viraram coordenadores, as pessoas que fizeram parte daquela jornada, elas deram sequência nos anos seguintes, porque
em 2020, eu saí da área e fui assumir uma área financeira dentro da empresa que eu estava. Que para mim foi uma experiência nova, tinha também um desafio de experiência para o cliente interno naquela área. A experiência do cliente interno era muito ruim, então eu fui para aquela área com o objetivo de olhar a experiência do cliente interno. Pois é, você tem um foco financeiro. É muito bom, te ajuda muito na tua carreira. Me ajudou muito. E quando eu saí, naturalmente, um coordenador foi promovido para o meu lugar como gerente, outros coordenadores assumiram outras gerências que estavam interligadas no projeto. Então, aquilo ali teve uma sequência natural, fluiu bem. Você preparou a equipe, né? E eu acho que isso é fundamental nesse processo de sustentabilidade do projeto. Qualquer projeto, né? Sim, você ser capaz de criar bons sucessores e que estejam muito conectados com a cultura do que você está propondo. Porque o projeto, ele não se encerra. Não, ele é modo infinito. A gente fala da experiência do cliente, é um projeto que não tem fim. É modo infinito. Embora os diretores detestem essa frase, quando eu estou no kickoff, eu vou apresentar o projeto, eu falo, pessoal, que bom, obrigado aí pela contratação, a gente iniciou o projeto tem 6 meses de duração, mas eu queria dizer o seguinte, esse projeto nunca mais vai acabar. Nossa, aí o cara já contratou, já pagou a primeira parcela, não pode voltar atrás. Mas eu falo, olha, CX nunca vai acabar. Porque quando a gente terminar todas as evoluções, toda mudança de cultura, indicadores, aí o cliente muda. Aí o cliente muda. Muda o comportamento, você lança um serviço novo, um produto novo, a concorrência faz alguma coisa e a gente vai ter que adaptar você. Então, assim, a experiência do cliente é algo sem fim. Sim. Mas isso é muito bom, né? Tanto é que o símbolo básico para representar a jornada é o símbolo do infinito. A jornada do cliente nunca acaba. Se você, a princípio, trouxe ele para a fidelidade, ele vai ficar anos. Então, é uma jornada infinita. Essa jornada infinita, né, que seja repleta de técnica, de estratégia e de fazer bem as pessoas. Falando em fazer bem as pessoas, eu lembrei de uma coisa para te perguntar, Felipe, da sua carreira, que você não citou. Né? Quantos projetos você já implantou? E você lembra de algumas marcas? Assim, eu te peguei desprevenido essa pergunta. Pegou. Mas você pode fazer conta aí. Tu lembra das marcas que você entrega? São quase 12 anos atuando na Conquiste. Então, pelo menos diretamente, pode ter certeza mais de 100 projetos que eu já... Implantou mais de 100 projetos? Com certeza. Está dando por ano quase 10 projetos por ano, né? 10 projetos por ano. E alguns muito mais robustos. 10 projetos por ano é um negócio gigante. É um por mês, cara. Porque é um por mês de alta, né? E são projetos de alta complexidade. É impacto, né? Impacto. Por exemplo, Ambev, eu lembrei, quais são as empresas que você implantou? Então, você tem desde projetos menores, onde você pega startups, unicórnios, que você vem Suno, a Nubank, enfim, que são empresas desafiadoras nesse sentido de crescimento, empresas que são muito mais tradicionais, que você tem uma estrutura muito mais... Por exemplo, você pega a Ambev... Mas são inovadoras. Exatamente, mas buscam inovar, mas você tem ali já um transatlântico, né? Você não tem ali algo que já está muito bem construído. E você começa por caminhos um pouco diferentes, né? Às vezes não é a construção, às vezes é a reconstrução. Porque aquilo ali, de repente, já está implementado e você quer rever aquilo. Como é que eu posso potencializar ainda mais? Porque eu já tenho uma área destinada a CX, eu acredito que eu já faço isso muito bem, mas como é que eu posso ainda potencializar? Então, durante essa jornada, você tem desafios hipercomplexos, desde quem quer estruturar, alguém que quer começar do zero. E aí, Rafael, você falou de um tema muito importante, dessa sustentação. Às vezes você tem pessoas, e obviamente processos para você construir, né? E depois você tem que rever se as pessoas conseguiram evoluir com o projeto também. E obviamente você começa a pensar em sustentar e fazer com que as pessoas... Então as pessoas entram nesse barco, entendem o propósito e conseguem evoluir com o projeto junto. E com isso elas ganham demais. E às vezes, obrigatoriamente, você acaba tendo que também trazer novos componentes para essa equipe, porque você está indo para um outro patamar, né? Um novo nível de exigência da equipe. Então, isso é super natural em projetos, eu digo, mais complexos, e até para você seguir esse nível de maturidade, né? Enquanto se fala de CX, você vai ampliando o seu nível de maturidade da empresa, e isso é muito natural. Acho que é um bom gancho, talvez, para a Carol, para falar
da implantação, maturidade de implantação. Quando nós chegamos nas AIS, a AIS já é uma empresa, nossa, internacional, multinacional, poderosa. Bicentenária, quase. Bicentenária, por um lado, uma corporation, né, uma tradicional nos seus produtos, mas, por outro lado, revolucionária, com pessoas que, nossa, como o Rodrigo, o Davi, né, a Carol, que falaram, sim, a gente trabalha numa empresa importante, tradicional, mas eu quero revolucionar a jornada do cliente. E a jornada do cliente AIS é uma jornada complexa, porque é B2B, B2C, né, Carol? Sim. Então, fala para a gente um pouco do processo de implantação de CX. Um dos desafios, assim, valores que a AIS traz, né, é o Shaping the Market, que seria moldando o mercado, ou lapidando o mercado, como a gente queira traduzir, né? Tem a ver com leite, né? Você lapida as lentes também. Com lentes, verdade. E criar novas formas de atender o cliente, novas maneiras de lidar com esses clientes, porque as óticas, elas precisam também ter o sucesso junto com as AIS, né? Então, o que você falou do infinito, ele é completamente verdadeiro, né? Então, é uma jornada que ela vai se renovando, a empresa vai crescendo, os clientes vão crescendo junto e os colaboradores, inclusive, né? Porque quanto mais acesso a informações, a novos projetos, né? As pessoas vão se especializando, vão buscando conhecimentos diferentes e vão se desafiando, né? Então, saindo da zona de conforto, do que estão acostumadas a fazer e participando, trazendo novas ideias, implantando novos processos, né? Remodelando toda a jornada desses clientes, né? E é importante que tenha junto no mesmo barco aí diversas pessoas de diversas áreas, né? Então, a gente vê... trazer pessoas de várias áreas para inclusive o próprio cliente. No mapeamento da jornada. Sim, inclusive o próprio cliente, né? Foi algo que a gente fez de muito novo, realmente trazer o cliente dentro da empresa, num processo de cocriação, que é um dos valores nossos nesse CX das AIS, ouvir o cliente diretamente, né? Voice of Customer, trazendo uns rituais de trazer o cliente dentro da corporação. Dentro da corporação. Então, em workshops mesmo, né? Então, clientes ali presencial, junto com TI, com atendimento, com laboratório, com vendas, todos pensando qual é essa verdadeira jornada, né? Então, vamos pegar esse exemplo aí, Carol. Uma das frentes de implantação foi, de fato, Voice of Customer. Você trouxe o cliente em rituais, porque não é uma vez na vida, nunca mais, quer dizer, se não for constante, não é CX. Sim. Se for uma vez na vida, é apenas uma iniciativa. Eu acho que a diferença enorme para o mercado, para a gente deixar claro, quando eu trouxe diversas metodologias de CX para o Brasil, há muitos anos atrás, eu sempre fiz questão de demonstrar para o mercado, e até hoje a gente faz esse trabalho, que CX não começa na jornada do atendimento, né? CX não é o melhor atendimento. CX começa na revisão da estratégia da empresa, das políticas, da governança, rever o portfólio de produtos e serviços. Então, quando você traz o teu cliente, e você está botando TI ali, por exemplo, você está revendo o portfólio de serviços. Totalmente. Das funcionalidades. Fala para a gente um pouco dessa dinâmica. E você tem que estar disposto a ouvir do cliente, né? Que aquilo que você está programando não serve para nada, às vezes, né? Então, isso aconteceu? Porque quando você trata a jornada vista de dentro da empresa para fora, você tem as ideias brilhantes, mirabolantes, né? E aí, quando a gente traz o cliente para dentro de casa e fala, olha, a gente está programando isso aqui, ó. Olha que interessante. Não, mas isso aí para mim não serve. Que bacana, Felipe. Hein, Rafael? Mas... Isso dói, cara. Você dói? Então, você está desenvolvendo uma tecnologia. E aí você traz o cliente nesse workshop para ele falar e fala... Isso aí não adianta nada. Isso aí para mim não serve. Mas, se vocês incluíssem tal e tal funcionalidade ou tal e tal passo, aí sim funcionaria. E como é que TI ficou nesse caso? Como é que foi assim, você lembra? Foi uma experiência muito diferente, né? E como a gente estava nessa pegada da implantação dos valores CX,
que são os valores que a gente começou a trabalhar com a equipe, né? Então, efetividade, resolução de problema. Quando você fala trabalhar com a equipe, trabalhar com a empresa inteira. Então, né? Esses valores, eles já estavam sendo ali aquecidos, né? A cultura da empresa já estava em mudança. Isso. Carol. Então, nesse momento, a receptividade foi interessante. Foi vista como uma oportunidade verdadeira de entregar um serviço de fato que agregue no dia a dia daquele cliente. Não o que eu gostaria de fazer, mas o que ele realmente precisa. Está doido para falar, mas eu não... Eu lembrei, lembrei de uma passagem muito interessante, que foi a seguinte. A gente estava fazendo um projeto de atendimento, né, que o foco final era o consumidor, o revendedor ou o cliente final, o dono do posto, ou o cliente. E só que no meio do caminho tinha uma pessoa, que era o atendente. Por exemplo, o atendente da loja MPM. Ou o atendente do telemarketing. Ou o atendente do telemarketing. A gente tinha lá uma operação que o cara trocava de tela 42 vezes no atendimento. Eu sei disso. Eram 42 alt-tabs que a pessoa dava para mudar de tela. É 42 de verdade? De verdade. 42. Eu nunca mais esqueci esse número. Assim, quando eu jogo na Mega Sena, eu boto os 42. Sempre. E aí o cara de TI que fez, o designer que fez o projeto, ele começou a apresentação dele com um olho na tela. Não sei se você vai lembrar disso, isso me marcou demais. Ele abriu a tela da apresentação, lá o PowerPoint, tinha um olho. Aí eu virei pro cara, né, o Madruga me conhece, assim, eu sou bem objetivo, falei assim, fulano, cara, o que é esse olho aí? Aí ele falou assim, esse é o olho do seu atendente. Você vai entender agora o que o olho do seu atendente faz para processar e poder responder ao teu cliente. E a gente começou, dali, a redesenhar toda a tela de atendimento, pelo olho do atendente. É bem o que você comentou, entendeu? É como que a gente pensou num designer que não ia funcionar, e quando a gente começou a olhar pelo olho do atendente, mudou a perspectiva e redesenhou tudo, né? Olha a diferença, então. Você pensou na jornada do atendente. Porque quando a gente fala em CX, a gente tem que olhar a jornada dos vendedores, a jornada do atendente. Não é só a jornada do cliente, né, Rafael? Não. É um complemento, né? Eu acho que isso é uma cadeia que está toda interligada ali e que se um elo dessa cadeia falhar, cara, o resto vai embora, né? A tua velocidade ela vai ser tão rápida quanto o mais lento dessa cadeia. Você pode ter um cara que é um foguete, mas o mais lento vai segurar. Lógico. Aí vem a teoria, uma teoria importante que chama-se teoria dos gargalos. Você pode ter uma produção de 1000 microfones por segundo, tá? Por segundo. Mas se você só tiver a capacidade de embalar 10 microfones por segundo, a sua capacidade é de 10. Exatamente, esse é o conceito. Então, isso é importante. Tá vendo? A metodologia é importante. E você me fez lembrar de uma revolução da Ipiranga, quando a Ipiranga começou... A Ipiranga sempre foi uma empresa que fala, não, eu vou cuidar do automóvel. Então, abasteço o automóvel, troco o óleo, calibro o pneu. E quando a Ipiranga começou a se reposicionar e falar, não, eu cuido da família, das pessoas que estão dentro do automóvel também, e de pessoas que chegam no meu posto sem automóvel. Ciclistas, por exemplo. Né? E aí a loja MPM faz um trabalho fantástico e os frentistas que abastecem os carros recebem um título de VIP, né? Vendedores VIP, vendedor Ipiranga de posto, também very important person, e que começam a ser tratados como... A jornada deles também começa a ser considerada. Sem dúvida. Que bacana, que revolução, né? ICX, a empresa, rever o mix de loja, entrar com, por exemplo, numa loja MPM, você entrar com a questão da padaria, né? E o pão francês, né? Chamado pão francês em alguns lugares, outro é pãozinho. Lá em Portugal, eu acho que é pãozinho, no Rio Grande do Sul é cacetinho, enfim. O pão, né, ele tem vários nomes no Brasil. A Ipiranga introduz produtos novos na padaria como uma forma de aumentar a experiência sensorial das pessoas que estão entrando na loja. Por exemplo, o cheirinho do pão francês sendo cozido, né?
a crocância dele, o barulhinho quando você morde, montar o sanduíche na hora para o cliente. Então, quando a gente fala de CX, a gente está falando de rever, por exemplo, o mix de loja. Sim. Rever mix de serviços, Sim. rever tecnologia, rever estrutura. Então, para quem acha que é atendimento, tem que ficar de olho aqui nessa conversa aqui com grandes nomes que a gente está fazendo. CX é muito mais do que isso, não é? Ainda na implantação aqui, falar da implantação, porque daqui a pouco eu quero falar da manutenção. E até um ponto que você falou... Está contigo a bola. Você falou tudo de... Isso remete tudo a resultados. Um ponto importante é o quanto a gente consegue refletir isso em indicadores. Porque normalmente o grande desafio até do CX, você fala assim, é muito emocional, enfim, essas coisas não vendem, vou abraçar a árvore. Mas Abraçar ótimo. Na vivência de vocês, já que vocês presenciaram toda essa transformação e falaram de resultado, Carol e Rafael, foi fácil convencer isso? Vocês conseguiram transformar isso em números e falarem, para quem não acreditava, isso é real. Vamos ser direto ao ponto. Os C-Levels, que são os que aprovam a verba, aprovam as recomendações, foi fácil vocês implantarem? Não sei para Carol, cara. Foi mais fácil mostrar o resultado depois? Foi mais fácil mostrar o resultado depois, do que aprovar o projeto. Eu tenho uma ideia. Se você não puder falar se foi fácil ou difícil, eu peço para o Alexandre dar um close na carinha de vocês, porque já estão falando. Já está Mas eu acho que assim, o corpo fala, o corpo fala. Mas eu acho assim, Madruga, hoje eu estou numa posição de C-Level, né? E numa posição financeira. Então, os projetos chegam para mim. Você não vai te contar tudo que você sofreu, não. Não, muito pelo Agora, contrário. nos novos projetos, não, muito pelo contrário. Hein? Eu acho que o que muda, assim, é que quando os projetos chegam, né, a pergunta que a gente faz é, cara, legal. E qual o resultado que isso vai trazer? Como que a gente vai monetizar isso aqui? Quais são os indicadores que a gente vai usar para acompanhar e entender que isso aqui está fazendo sentido ou não está fazendo sentido? Então, acho que esse ponto é muito importante. O desafio é que quando você começa um projeto transformacional, um projeto muito grande... mexe com estrutura. Mas você não tem nenhuma referência de dados para você falar assim, cara, meu objetivo é esse. Né? Então, ali você tem que estar com muito bem estruturado, muito bem planejado, para que o board confie na jornada que você está propondo para ele. E ao longo dessa jornada, você vai ter que provar que o que você propôs lá está acontecendo. Só levar o Felipe. E passo a passo. Sem projetos. Porque assim, você é muito... você fala assim, olha, vou fazer um projeto, qualquer ele, em 30 dias... Vai mudar o mundo? Não vai. Foram 2 anos de jornada. 2 anos de trabalho. No final de 2 anos, a gente entregou uma série de resultados. Como hoje a gente tem lá os projetos, tem projetos de 5 anos. Eu vou querer falar da Tadwise já. Entendeu? Isso é um desafio, você digerir isso e acreditar que eu acho que tem... essa bola vai chegar no gol. Deixa eu só botar uma pitada de pimenta aí. Lembra, Rafael, quando a gente propôs lá no projeto de CX na Ipiranga, a introdução de bots para simplificar a vida do... Pois é. Eu comecei como cliente. bot de relacionamento, agora eu estou como bot de drone naval. Olha só, você vai se lembrar. Quando eu sugeri lá a implementação de bot para simplificar a jornada também do cliente, que do cliente final, que é o KM de Vantagem, que é um dos maiores programas de fidelidade do mundo, com milhões de pessoas, milhões de assinantes. E aí, quando eu fui falar de bot, você lembra o que aconteceu? Foram muito céticos, né? Foram muito céticos e aos poucos, né? E aí eu acho que é um ponto legal, assim. Falar, não, isso não vai funcionar, isso ainda é moda, não é? E olha a importância de quando isso acontece numa reunião executiva e você está bem acompanhado numa reunião executiva, você está com uma equipe. Não é? Porque quando eu trabalho num projeto, não é o Madruga, é uma equipe que está ali apoiando. Mas olha a importância disso, da gente entender que era uma crença, de entender que era uma informação que algum C-Level tinha naquele momento, de que realmente a experiência que ele teve pode não ter funcionado, mas a importância
de manter o projeto go ahead e de convencer, de reapresentar, mostrar benefício. E você soube fazer isso. Você implantou. Qual foi a economia legal... do bot? Você lembra a economia não vou lembrar, mas foi gigante. Foi de atendimento, baixou o número de chamados, assim, absurdo. Assim? Acho que foi, cara, pelo menos uns 60%, assim, sem sombra de dúvida. Você baixou o número de chamados, de reclamações, em 60%. Tudo a gente conseguiu resolver de forma autônoma, né? Automática, assim, com base de conhecimento, com metodologia de desenvolvimento de bot de atendimento, com um suporte de tecnologia. Incrível, cara. Foi fundamental, né? Assim. Agora, incrível você conseguir vencer essa barreira. Mas é que assim, né? Madruga, essa barreira, você não vence ela de uma vez. Esse é o ponto. Como é que é isso? Conta. Foi de pedacinho em pedacinho, aqui vocês estão ouvindo segredos, hein, de executivos. É de pedacinho em pedacinho. Como que se faz, né? Você assim, ó, você vai implantar um bot. A gente hoje, a empresa que eu estou hoje, a Tide, né? Tidewise é uma empresa de automação naval. A gente constrói robôs que navegam. É um grande hub de captação de dados no oceano. São barcos que são robôs ou robôs que são barcos? Os dois. Os dois. Você escolhe. Para quê? Para que serve? Ele faz inspeção subaquática, inspeção aérea em plataforma de petróleo. Prevenção de prevenção de acidente, mapeamento de derramamento de óleo no oceano. Ele faz isso tudo também. Isso. Tem uma linha nossa para defesa, junto com a Marinha do Brasil, junto com a Engeprom, que a gente está desenvolvendo um robô que vai ser capaz de identificar e desarmar minas. Existe, sério? Uma embarcação desenvolvida contra a minagem, né? É uma linha específica que a gente está criando. Aquelas minas... Pode ser minas subaquáticas, exatamente. Isso é um... E patrulhamento e defesa brasileira. Eu vou contratar esse robô para desarmar vários métodos. Tem desde ele que vai lá e explode junto com a mina. Não, olha só, essas minas também são aplicáveis quando você tem um projeto que tem algumas barreiras de implantação, como a falta de verba no projeto, que aí a pessoa quer implantar, não, Madruga, mas esse ano não tem verba. Essa mina ele desarma também. Essa mina é mais difícil de desarmar, Madruga. Madruga. Essa é difícil. Essa é difícil. Essa tem que arrumar um dinheirinho aí para resolver. Mas eu acho que o ponto, assim, como lá e na nossa empresa, na Tide, assim, são pequenas implantações o tempo todo. Então, a gente começou com um robô de atendimento que fazia uma rotina, que eu não me lembro agora qual era, mas talvez fosse a rotina que tinha o maior impacto de atendimento. Consulta do seu saldo de quilômetros de vantagem. A gente tinha lá, sei lá, uns 30 milhões de caras no programa que queriam saber qual que era o saldo de assinantes. Eu não vou lembrar os números, mas eram números absurdos, assim. E aí o cara queria saber o saldo de quilômetro. E ligava para a central. Ligava para a central e tomava o tempo do atendente. Então, isso um robô pode atender. Pode ser um robô de URA, pode ser um robô de chatbot, pode ser o que for. Qualquer coisa dessa. Aliás, eu estou... E aí, aos pouquinhos, você vai implementando e vai mostrando o benefício de cada uma dessas implementações. No final, você vai ter uma jornada enorme com uma entrega super consistente. Eu acho que... Já vi esse filme. Você já viu esse filme, né? Já vi esse filme. Isso aí. Carol, exatamente isso. Então, já que a gente está falando de implantação... A gente podia voltar nos indicadores. Que doida para falar desses indicadores aí. Vamos falar dos indicadores. Demora, né, você ter esses indicadores. Demora, que eu digo, não é no primeiro mês nem no segundo, né? Agora, quando você começa a monitorar, por exemplo, o tamanho da carteira, a retenção dos clientes, né, a partir do momento que você implementa essa nova jornada, no nosso caso, especificamente lá, nós implementamos um novo processo, que chama um processo de acolhimento, que é um boas-vindas. Acolhimento, nossa! É um boas-vindas. A gente compara o cenário antes e depois desse novo processo, como era a retenção e como eram as primeiras experiências dos clientes com a empresa, como isso mudou, né? E como isso gerou, né, clientes fiéis ali, que às vezes entraram Você conseguiu correlacionar o onboarding com o cuidar do cliente, o acolhimento do cliente
conseguiu correlacionar com o resultado. Com o resultado e a retenção. Sim, sim. Ele compra mais. E ele não vai embora, porque muitas vezes o cliente vem comprar porque por uma por casualidade, vamos dizer assim, eu sou obrigado a comprar porque algum cliente meu quer esse fornecedor, eu nem gosto muito dele. Então, nesse momento, é uma chance de encantar esse cliente, né? Dele conhecer a empresa e decidir ficar. Né? Talvez não fosse nem a intenção. E outro é você relacionar o valor, né, de faturamento dos clientes com o NPS alto, com o NPS né, de detratores. Então, quanto mais você tem clientes promotores, consequentemente, a gente aumenta o número de faturamento. Porque, né, Carol, não adianta... Você tira ele ali, né, do pouco consumo e da satisfação mais ou menos ou ruim, para uma satisfação boa e um consumo maior, né? Então, eu acho que esses dois podem ajudar, né, a quem está querendo implementar e demonstrar. Esses dois indicadores, com certeza, vão tocar fundo no coração e no bolso. Tem um indicador, Nossa, tem um indicador... Esse podcast, a gente fica à vontade de falar toda hora. Não, mas tem um indicador olhando... Nossa, isso é muito bom. Na linha do NPS aqui, estou emocionado com esse podcast. Que é muito legal, aqui. Cara, que é o seguinte, né? Quantos clientes promotores eu preciso ter para pagar o prejuízo de um detrator? Essa é uma reflexão que poucas empresas fazem. Mas você já fez a tua conta para saber quantos promotores você precisa para pagar um detrator? Eu começo a identificar os problemas reais dos clientes e trato com soluções reais. Mas a gente falou muito de sustentação disso, né? Porque às vezes você acaba resolvendo um problema e ele, na verdade, ele se repete várias vezes. Isso acaba sendo cíclico e você não consegue tornar isso... problema você não consegue mudar um processo para que ele esteja orientado para a jornada. E você, a cada vez mais, você acaba, de repente, inflando uma área sua de resolução de problemas. Você começa a ter alguém para tratar esses problemas e olhar, mas efetivamente ele só está resolvendo os problemas e não está fazendo com que esses problemas não aconteçam mais. Você tem dois... Quando a gente fala do tratamento da NPS nas AIs, a gente trabalha isso que você falou, um primeiro nível, e o segundo nível justamente tirando dessas lições quais as melhorias são necessárias para eliminar o problema. Legal. Então, é importante trabalhar nesses dois níveis. Não deixar de dar a resposta imediatamente e não deixar de analisar o cenário. Tá? Então, são os dois níveis aí que tem que ser trabalhados juntos. Se for um só, o cliente não tem a percepção, porque ninguém falou com ele, foi resolvido internamente. E se for só a resolução de problemas, a gente cai no que você falou, que é ficar inflando ali e resolvendo, enxugando gelo, né? Que a gente costuma falar. Então, os dois. Tem que ser nos dois níveis. Senão... é um termo até antigo, né? Mas ele é muito atual, né? Porque enxugar o gelo significa que não vai adiantar nada, ele vai se derreter. E gostei muito do que você falou, o Felipe emendou bem. Quando a gente olha o NPS, algumas pessoas consideram como uma pesquisa. Que eu tenho que fazer. O Frederic Richeld, que é o criador do NPS, o Net Promote Score, ele criou como... muita gente confunde, acha que NPS não é pesquisa. Não é pesquisa, é um KPI. É um indicador de performance. Lógico que ligado ao engajamento. Ele mede o engajamento, enquanto você mede a satisfação, enquanto o FCR mede o nível de resolutividade no primeiro chamado, First Call Resolution. Cada KPI tem tem o seu objetivo, né? Agora, através de uma pesquisa, que é um processo em que você envia a pergunta, que você tem a escala de resposta, você consegue mensurar alguma coisa. Ponto. Mas o Net Promote Score, assim como qualquer indicador, ele não foi criado para ser só uma pesquisa. Ele foi criado para você tomar decisão. E a decisão é você olhar não só para o NPS geral. Minha empresa tem um NPS bom, Madruga, de 58%, 60%. Legal. Eu falo, legal. Mas, assim, como é que os detratores estão sendo tratados? E os neutros? Porque o neutro é um candidato a detrator. Detrator que não quis mais tímido se expor. É um detrator tímido, talvez. É por isso que a gente tem outros indicadores. Quando eu criei o IFCX, que é um índice de foco no Customer Experience,
foi para a gente olhar também a opinião dos colaboradores, porque às vezes o cliente ele não deu opinião ou ele não respondeu ao formulário, mas a gente também tem que trazer os colaboradores que trabalham na linha de frente, porque eles têm muito a dizer sobre o engajamento do cliente e o engajamento da empresa, porque o outro lado o cliente pode até estar engajado porque ele adorou o serviço, o produto, mas a empresa está engajada com o cliente. Isso é um outro indicador muito legal também para a gente falar. Olha, a gente está se aproximando do final e a gente não pode deixar de dirigir a palavra para vocês, tá com vocês a bola, para vocês comentarem sobre algo inovador que vocês estão fazendo ou que vocês fizeram, que vocês se orgulham, né? Vocês, né? O Felipe Cavacin, que está sendo entrevistado hoje, você está sendo entrevistado como sócio, mas, acima de tudo, como ser humano, como um cara que faz a diferença. Carol Santana, Rafael Franco. Me fala sobre alguma coisa que vocês fizeram de inovação e que influencia para melhor a jornada do cliente. Madruga, eu acho que assim, é difícil citar uma coisa específica, né? Eu acho que foram várias coisas que eu fui construindo ao longo da minha vida profissional, assim. Desde deixar um número de telefone, eu lembrei agora, assim, olha, isso tem muitos anos, muitos anos. Existia uma rede de loja aqui que era Pop Shop, do grupo Hermes, que deixou de existir. E, na época, eu era o gerente comercial, tinha lá a gente tinha que fazer os cartões de crédito da Pop Shop. Eram pessoas que compravam na loja para revender. Então, tinha toda uma questão de crédito envolvida e tal. E o maior problema era assim, como que essas pessoas se comunicavam com a central de atendimento? Porque elas não tinham telefone, não tinham celular, era difícil para elas. E aí, um dia na loja, eu olhei assim, tinha um monte de pilastra, a loja era em Niterói, ali do lado da ponte das Barcas. Eu liguei para o diretor financeiro da loja, falei com ele assim, falei, cara, era o Bernardo. Liguei para o Bernardo e falei assim, Bernardo, cara, tive uma ideia aqui, não sei se você vai aceitar. Ele, fala, Franco. É o seguinte, eu queria botar um telefone vermelho em cada pilastra da Pop Shop, com o número ligado direto na central de atendimento da Fininvest. Interessante, na época foi uma revolução, hein? 30 anos isso, talvez, sei lá, 20 anos atrás, tem muitos anos. Cara, era um telefone que a pessoa tirava do gancho, não tinha nem número, não tinha nada. Ele tirava do gancho, a central de atendimento atendia. Show. Que legal. Nossa. Resolvia o problema da pessoa ali na hora de verdade, entendeu? Bacana. Então, assim, foi algo sensacional, disruptivo. Na época foi disruptivo, foi. Acho que não, cara. Foi um telefone. Não, mas resolveu o problema do cliente, mas entendeu? você ajudou a jornada do cliente. Você reduziu as dores. Então, eu acho que assim, foram várias coisinhas que aconteceram que me ajudaram a melhorar a experiência do cliente. Com sempre. Assim, eu sempre tive uma visão muito clara de que o cliente precisava ter um atendimento diferenciado de verdade, entendeu? Eu considero você um executivo estruturado e inovador. Você tem algumas coisas. A gente vai ter que chamar o Rafael para um novo podcast, que tem mais coisas para você contar ao longo desses anos todos. Carol, algo inovador que você se lembrou? Pode ser antigo, pode ser novo? Eu acho que o Rafael falou muito pertinente, né? A inovação ela não é um ato, uma coisa que acontece, né? Na verdade, ela é mais um comportamento, né? Então, você tá naquela situação e ter o insight ali perfeito, né? Desse projeto que a gente está agora, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi, de fato, envolver mais pessoas nas decisões, né? Então, o próprio cliente, a pessoa que está na ponta, quem está na TI, né? E colocar essas pessoas na mesma página para aí sim encontrar a melhor solução, né? E aí vão vir tecnologia, inteligência artificial, omnicanalidade. Omnicanalidade. Omnichannel é mais fácil, né? Omnichannel, então a gente desenvolve o aplicativo, né, nas AIS, a gente desenvolve a inteligência artificial, que é a ISA, né, que é a inteligência AIS de atendimento. Foi premiada, né? Sim. Tudo isso está interligado, né, mas se não tiver o olhar do cliente, o olhar do colaborador, né, e o olhar das pessoas que vão também fazer essa experiência no back-office, né, no laboratório, ou nas filiais, ou o pessoal que entrega as lentes nas óticas, todo mundo que está envolvido vai ser em vão, né? Então, eu acho que a inovação aí é ter mais diversidade de
de ideias e de insights. Insights que vão ocorrendo e que têm alto impacto, né, Carol? Carol também é uma profissional que eu respeito muito, inovadora, estruturada, responsável. Não é à toa que eu trouxe Rafael, Carol e o Felipe, também estruturado, inovador, responsável. Felipe, lembrou de alguma coisa que a gente possa contar para quem está nos assistindo? Uma coisa inovadora, pode ser antiga, pode ser agora, atual? Acho que, até seguindo a linha do próprio Rafael e da Carol, o importante é a gente ter essa visão e principalmente com um olhar de consultoria, tá um pouco para atender as necessidades do cliente. Então, a gente tem que estar um pouco mais à frente, efetivamente. Não é só numa questão de inovação tecnológica, a gente pensa sempre em inovação tecnológica, mas inovação também de comportamentos, atitudes que a gente pode transmitir para gerar melhores resultados. Então, pensar, né, até essa questão da adaptabilidade, acho que é fundamental até para que você possa inovar. Então, se você não conseguir se adaptar aos novos cenários, às novas exigências, a Carol falou até no começo que o cliente pode mudar e exatamente o cliente muda. Então, se a gente não tiver adaptabilidade, jamais a gente vai inovar. Porque se a gente não está pronto para um novo cenário, a gente não consegue nem inovar. A gente consegue, às vezes, copiar e seguir uma linha, né, de alguém e achar que está inovando. Né? Então, isso até, evidentemente, falei agora recentemente com um cliente, curiosamente, Madruga, ele falou assim, vocês trabalham nesse setor, vocês conhecem esse setor? Aí eu falei para ele... esse setor? Não, o setor de... não lembro exatamente, um setor específico, acho que era saúde, eu não lembro bem. Aí o cliente, Nossa, eu falei, mas o que você pretende com o teu projeto? Você quer copiar alguém do teu setor ou você quer inovar? Porque se for para inovar, talvez você tenha que buscar a visão de outro setor. Se for para copiar, aí sim, eu preciso ter conhecimento do teu setor. Qual é a tua ideia? Eu quero inovar. Eu falei, então está respondido. Mas eu também tenho conhecimento pleno no teu setor de saúde. Então, sim, a gente tem vários... Acho que essa visão é muito boa, né? De a gente entender que a gente tem que sair fora da caixa, pensar realmente diferente. E eu fiz alguns projetos, muitos projetos desafiadores, então tive a oportunidade de acompanhar tanto o Rafael, tanto quanto a Carol. E não basta só a gente ser inovador, acho que é isso. E a Carol falou muito bem, é conseguir fazer com que o time pense diferente. Então, acho que essa mudança também de atitude do time é o sucesso. É o que foram o sucesso do projeto de vocês. Vocês trouxeram mais pessoas para pensarem também, né? E não deixar isso... exatamente, como única responsabilidade. Equipe não só para o projeto, como para a sustentação do projeto. Exatamente. O legado que vocês deixam, que vocês... Nossa, é incrível, né? Você, Felipe, também. E a gente tem muito assunto, mas está na hora... Eu posso comentar sobre uma coisa inovadora que eu fiz? Mandei. Vamos deixar? Vai. Trazer vocês aqui. Só que você fala muito, trazer vocês aqui. Não, eu acho que a minha vida é feita disso. Estou sempre tendo insights. Eu amo estudar. Eu sugiro que quem está assistindo a gente, estudando a gente, sem querer, viu? Saiu. Quem está estudando a gente, está assistindo a gente... Eu tenho como meta estudar todos os dias. Tem dias que eu estudo 10 minutos, consigo 10 minutinhos, assistir um vídeo muito bom, um tutorial. E tem dias que eu estudo, final de semana, estudo 2, 3 horas. Então, eu acho isso tradicional, mas profundamente inovador. Isso me ajudou a criar o primeiro MBA em Customer Experience e Employee Experience da América Latina, juntando as duas competências. A primeira certificação... a trazermos para o Brasil o Customer Experience, Customer Success e o Employee Experience recentemente. Então, as inovações, né, tudo que a gente faz, o próprio The Customer Summit, a premiação, tudo isso vem através da gente aprender técnica, metodologia, ou também competências comportamentais, que são importantes, não é? Aprender com esse conhecimento. E eu acho que o conhecimento só, ele não se sustenta, porque ele é interno, ele está aqui. Mas transformar o que está aqui, nisso aqui, num produto, num serviço, num entregável. Então, fazer essa ponte do conhecimento que você adquiriu numa pós, né, no mestrado, no doutorado, ou mesmo num livro, né, no artigo, numa placa, transformar esse conhecimento em algo que possa ser entendido pela tua equipe, e aí isso tem um nome, é a metodologia,
que algo tem início, meio, fim, ferramentas e técnicas ali, mostrar para as pessoas que isso é viável, implementar, colher o resultado e falar assim, uau, transformamos a jornada do cliente. Então, quando eu falo em inovação, eu não falo só em ter ideias geniais, produtos geniais. A inovação está em você também transformar a jornada das pessoas para melhor, com pequenas ideias ou com grandes projetos de 2 anos. Uhum. Aliás, essa é uma dica para quem está assistindo a gente. São anos trabalhando nesse projeto, numa cultura customer-centric, né? Então, eu queria fechar com essa fala e abrir para vocês agora, finalizarem com uma frase, uma dica para quem está assistindo vocês, um fechamento. Uma dica? Tantas ou mais uma, né? Eu acho que a dica é trabalha duro, cara. Não tem jeito. Se não der duro e correr atrás e se esforçar lá para entregar o resultado, não vai adiantar, que não vai acontecer. Então... Isso aí. Eu acho que eu participo disso. Eu acho que, até como gestores, né, deixar as pessoas trabalharem, né? Porque, às vezes, a sua equipe tem soluções muito melhores na sua cabeça ou do jeito que você queria fazer, né? Então, confiar nas pessoas que estão trabalhando na equipe e deixar elas também trabalharem, fazerem, trazerem as soluções, né? Concentrar menos, deixar as pessoas evoluírem e irem também conquistando junto, né? Acho que seria isso. É o que me deixa mais animada, né, com o projeto. Você é muito motivado. Legal. Até sintetizando tudo que a gente conversou aqui, me veio na cabeça, eu acho que ajuda muita gente. A gente fala sempre de pensar o que a gente pode fazer, mas o que vai tornar realmente aquilo ali, vai trazer resultados é a capacidade que você tem, ou seja, o seu poder de execução, de fazer as coisas acontecerem. Então, colocar em prática aquilo é o que realmente vai dar resultado. Felipe, legal. Eu tenho... Você falou aí, não tem jeito. Eu tenho, acho que frase de encerramento legal é pensar e agir. Eu tenho na minha mesa de trabalho um balancinho com um garoto com livro no balanço e embaixo eu tenho uma plaquinha que diz assim, pensar e agir. Eu acho que não adianta ficar no campo do pensamento, tem que agir e também não adianta agir sem se planejar e pensar. Claro. Muito bom. Quero agradecer a vocês. Felipe Cavacin, sócio da Conquiste, Carol Santana, Head de CX das AIS, Rafael Franco, um executivo da Tidewise. O podcast de hoje eu fiz com muita paixão, fiz com muita leveza. Espero que vocês tenham gostado e sigam a gente. Tá bom? Obrigado.